Fala galera, como é que vocês estão? Eu tô aqui só para dar um aviso para vocês que esse vídeo também foi postado lá no canal do Marcos Aba Matemática. Se você não está inscrito lá, eu tô postando alguns vídeos de química bem básica para o pessoal lá no canal do Marcos. E lá também tá cheio de videoaulas de matemática, bem tranquilinha, bem passo a passo, exatamente voltado para o pessoal que ainda está pegando o jeito da matemática. E agora eu estou postando um pouco os vídeos de química também, um pouco mais básico. Então se você está pegando o jeito da química ou está precisando rever o básico para depois ir para as matérias mais avançadas, altamente recomendo o canal do Marcos também, tá certo, pessoal? Vai ter o link na descrição para você clicar e se inscrever lá também. Fala, galera do canal do Marcos Aba Matemática. Você já me viu aqui pra caramba, você já sabe o meu nome, mas caso você ainda não tenha me visto, meu nome é, tá aparecendo aqui, Humberto, lá do canal Exatas Exatas. Fui gentilmente convidado pelo Marcos para dar umas aulas de química aqui para vocês, e ele me pediu uma aula exatamente sobre esse assunto. Porque a gente já falou aqui de reações de combustão, reações de neutralização, reações até de fotossíntese, que é extremamente elaborada, mas eu ainda não expliquei para vocês o que é uma reação química. Já parou para pensar isso? Eu já fiz várias aulas de química aqui no canal e eu nunca expliquei o que é uma reação química. Mas hoje acabou-se essa era negra e horrível de escuridão sobre o que é uma reação química, porque estamos aqui para mostrar exatamente isso para vocês. O que é uma reação química? Coisa mais simples do mundo. Quando nós estivermos falando de reações químicas, nós vamos estar falando de transformações. Tá certo, pessoal? Transformações. Nós vamos pegar algumas coisas, mesclar, juntar, mexer, e elas vão se transformar em outras. Como mágica. Só que não é mágica. É ciência e é química. Eu vou ficar com essa camisa mesmo agora, não vou destrocar, não. Gente, a única coisa que você precisa saber para saber o que é uma reação química é que tudo que nós estamos vendo, eu também, a câmera, vocês, o meu ventilador, tudo é composto por átomos. Átomos, antigamente até se achava que era a parte indivisível da matéria, mas hoje em dia nós já conseguimos saber o que tem dentro do átomo, mas isso não vai interessar para a gente. Vamos ficar no átomo mesmo. A matéria é composta de átomos. Por exemplo, você já deve até ter ouvido falar dessa molécula aqui, HOH, ou H2O. H2O é a água, que eu tenho dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Está representando exatamente isso. As letrinhas representam os átomos. Dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Quando não tem nada, é um. H2O é a molécula de água. E a molécula de água nem sempre pode ser água. Ela pode ter se originado de outras moléculas que tinham hidrogênio e oxigênio. Por exemplo, uma reação química, você pode comparar com uma receita de bolo. Uma receita de bolo, você não pega os ingredientes, por exemplo, farinha, ovo, açúcar, esses ingredientes, você mistura eles e em uma certa condição, a uma certa temperatura, um certo tempo no forno, a essas condições essenciais, esses ingredientes separados se juntam para formar o bolo. Então, o que estaria acontecendo no caso do nosso bolo? Eu estaria juntando farinha, mais açúcar, mais fermento, mais ovos, mais os ingredientes que você quiser para o seu bolo, e eles estão se transformando em bolo. E nós sempre vamos ler a reação da esquerda para a direita. Você não lê da esquerda para a direita normalmente? Então você vai escrever da esquerda para a direita. A setinha está apontando para o lado dos ingredientes. Ingredientes. E a setinha está apontando da esquerda para a direita, se transformando em bolo. Aqui não foi realmente uma reação química, foi uma analogia com a reação química. Se fosse a reação química propriamente dita, nós não estaríamos falando de ingredientes, nós estaríamos falando de reagentes. Vai ser exatamente a mesma coisa. Você pode sempre pensar numa receita de bolo quando você estiver vendo uma reação química. Mas quando a gente estiver fazendo a reação propriamente dita, nós não vamos chamar esse lado de ingredientes e nós não vamos chamar esse lado de bolo.
nós vamos chamar este lado de reagentes. Reagentes. Por que reagentes? Porque eles vão reagir entre si e vai dar origem aos produtos. Os reagentes vão reagir produzindo os produtos. O nome é lógico. Reagente reage e vira. Está vendo que a setinha está apontando para o lado dos produtos? Reagentes virando produtos. E essa é a definição de uma reação química. Vou dar um exemplo agora, sem ser por fórmula de bolo, sem ser por receita de bolo. Vou dar exemplo realmente com moléculas que têm os átomos, para ficar mais fácil de você entender a nível microscópico. Aqui é fácil de você ver porque tem muita farinha, tem muito açúcar, mas a nível microscópico, ou seja, a nível dos átomos, você não consegue ver os átomos, são muito pequenos. Mas você vai ter que ter um pouquinho de fé agora, quando eu for falar para você, que os átomos estão se juntando e reagindo, se rearranjando para formar um novo rearranjo de átomos que são os produtos. Acredite em mim, porque não dá para você ver a olho nu. Vou mostrar para vocês aqui uma reação muito legal, que é a quebra das moléculas de água. As moléculas de água, como a gente já falou, são H2O. Ou seja, aqui do lado dos reagentes, ou seja, antes da setinha, eu tenho uma molécula de água aqui, eu tenho uma H2O, e eu tenho a outra molécula de H2O. E nos produtos, eu vou ter o quê? Vou escrever aqui H2O, H2O, e nos produtos eu tenho o quê? Repara que eu tenho 3 moléculas diferentes. Uma molécula de H2, uma segunda molécula de H2 e uma terceira molécula de O2. Esse númerozinho é exatamente o número de átomos em cada molécula. Átomos são cada uma dessas letras aqui. Eu tenho um átomo de oxigênio, fazendo uma ligação dupla, isso a gente vai deixar para outras aulas, fazendo uma ligação dupla com outro átomo de oxigênio. Consequentemente, eu tenho uma moléculazinha aqui com 2 átomos de oxigênio. Mesma coisa para o H2, tenho 2 átomos de hidrogênio na minha molécula, e a outra de H2, eu tenho 2 átomos de hidrogênio na minha molécula. Pessoal, repara o seguinte, você vai reparar junto comigo que tanto do lado dos reagentes, vamos escrever reagentes, quanto do lado dos produtos, dos 2 lados dessa reação química aqui, eu tenho exatamente o mesmo número de átomos. Eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos de hidrogênio, e eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos de hidrogênio. Eu tenho 1, 2 átomos de oxigênio, eu tenho 1, 2 átomos de oxigênio. Exatamente o mesmo número de átomos. Se nós simplesmente estivéssemos olhando o número de átomos, não teria acontecido nada. Mas repara que o que aconteceu na reação química? Esses átomos se rearranjaram. Antes eles estavam arranjados na forma que os hidrogênios estavam ligados ao oxigênio e os hidrogênios estavam ligados ao oxigênio. Aconteceu a reação química e esses átomos se rearranjaram. Agora esses hidrogênios estão ligados entre si e não estão mais ligados ao oxigênio. O oxigênio resolveu se juntar. Os 2 átomos de oxigênio das 2 moléculas de água diferentes resolveram se juntar. O número de átomos pode continuar igual. O número de átomos de cada elemento químico pode continuar igual. O que vai mudar é o arranjo desses átomos nas moléculas. Formei moléculas diferentes com os mesmos átomos. E essa é a definição de uma reação química. O rearranjo dos átomos nas moléculas. E isso que é o fantástico. Agora, se por exemplo eu tivesse isso daqui, H2O, nós já definimos que é água. Eu tenho um Lzinho entre parênteses. Esse Lzinho significa que é líquida. Água líquida? Água líquida se transformando em água gasosa. Esse Gzinho significa gasoso. Gasosa. Aconteceu uma reação química aqui? Não aconteceu uma reação química porque o reagente é água e o produto também é água. Os átomos não se rearranjaram, continuou a mesma coisa. Só fervia a água. Isso aqui é a reação de ferver a água. Água líquida
se transformando em vapor, em água gasosa. Continua água de qualquer jeito. O que aconteceu aqui é uma reação física, mudança de estado físico. Não foi uma reação química, porque não houve rearranjo entre os átomos. Isso é importante de você perceber. Isso aqui foi simplesmente uma reação física. É claro que a química estuda esse tipo de reação, mas não se pode chamar de reação química, porque não houve rearranjo entre os átomos. Agora presta atenção, se segura na cadeira, porque essa reação aqui vai ser fantástica. Essa reação se chama síntese de Haber-Bosch. Síntese de olha só, Haber-Bosch. É um nome complicado, mas essa reação aqui foi descoberta por volta dos anos 10, 1910 por aí, e ganhou o prêmio Nobel de tão fantástica que ela foi. Porque ela pegava o gás nitrogênio, ou seja, esse N2 aqui, que está na atmosfera, está cheio de gás nitrogênio na atmosfera, pegava o gás nitrogênio, juntava com gás hidrogênio e formava amônia. A amônia é extremamente essencial para fazer fertilizantes. Então eles pegavam ar e transformavam em fertilizante. Basicamente isso. E fertilizante foi extremamente útil para aumentar a área das plantações, conseguia plantar mais e, consequentemente, mais gente poderia viver naqueles locais. Então, os cientistas que desenvolveram essa reação química aqui, a gás nitrogênio mais gás hidrogênio virando amônia, realmente ganharam o prêmio Nobel porque eles conseguiram pegar ar e transformar em fertilizante. Não foi exatamente isso, mas tecnicamente foi isso que aconteceu. Você pode ter percebido uma coisa aqui. Essa reação química não está balanceada. O que é o balanceamento? Eu já mostrei para vocês em outros vídeos aqui do Marcos Aba que o balanceamento é simplesmente para mostrar que aqui eu tenho gás nitrogênio, ou seja, o gás nitrogênio, e aqui eu tenho o gás hidrogênio. Não se importe muito com quantas ligações que eles fazem. Depois a gente vai ver ligações em uns próximos vídeos aqui do canal. E eu tenho a amônia. Repare que o número de átomos do lado esquerdo, ou seja, do lado dos reagentes, não é igual ao número de átomos dos produtos. Eu tenho 2 nitrogênios aqui, eu só tenho 1. Para onde foi o outro? Eu tenho 2 hidrogênios aqui, eu tenho 3 aqui. Para onde foram os outros hidrogênios? É porque essa reação não está balanceada. Você precisa encontrar números que estejam ao lado das moléculas para que te dê exatamente o mesmo número de átomos nos reagentes e o mesmo número de átomos dos produtos. O balanceamento eu vou explicar em outras aulas aqui, mas o balanceamento dessa reação seria, vamos lá, eu teria que ter 2 moléculas de amônia aqui, 3 moléculas de gás hidrogênio, e 1 molécula de gás nitrogênio. Porque quando isso acontecer, repara bem o que vai acontecer quando isso acontecer. Vou ter 1 molécula de gás nitrogênio, 3 de gás hidrogênio, 3 de gás hidrogênio, formando 2 de amônia. Opa! Olha só que legal. Agora sim eu tenho exatamente o mesmo número de átomos nos reagentes, 2 nitrogênios, e 2 nitrogênios. E hidrogênio, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Igualou, balanceou a reação. E essa é a síntese de Haber-Bosch, reagentes virando produtos, no caso, a amônia. Mas isso não acontece em quaisquer condições. Da mesma forma que você tem que colocar o bolo no forno a uma certa temperatura, você precisa fazer a mesma coisa para reações químicas. Elas não acontecem sempre de qualquer maneira. Por exemplo, essa reação química daqui, quanto mais frio estiver, mais amônia vai produzir. Mais amônia vai produzir. Se tiver muito quente, vai produzir pouca amônia. No bolo seria o contrário, né? Se tivesse muito frio, não iria produzir bolo nenhum. Se tiver mais quente, o bolo vai assar. Mas a temperatura influencia se essa reação química vai ou não acontecer.
Outra coisa que também influencia é o tempo. Você precisa deixar o bolo por um certo tempo no forno. Você precisaria deixar esses reagentes juntos reagindo por um certo tempo. A reação química não acontece no estalo de dedos. Ela precisa de tempo para acontecer. Algumas reações químicas acontecem ultra rápido. Outras reações químicas demoram e demoram e demoram para acontecer. E como você vai saber que a reação química realmente aconteceu? Por exemplo, tem várias formas de você descobrir que aconteceu realmente uma reação química. Se você misturar duas coisas, se você, por exemplo, misturar dois líquidos transparentes, bonitinhos, até parece água, mas não necessariamente sendo água. Se você juntar dois líquidos quaisquer, se você juntar esses líquidos e se transformar em um pó branco, por exemplo, aconteceu uma reação química. Você juntar dois líquidos e precipitar um sólido, aconteceu alguma coisa aí, né? Então, é um indício de que aconteceu uma reação química. Talvez precipitação de um sólido. Precipitação significa que formou-se um sólido, ele foi parar no fundo do recipiente. Por exemplo, vou até desenhar aqui. Eu tenho dois líquidos, dois tubos de ensaio com líquidos diferentes. Vamos colocar o líquido preto. Com dois líquidos diferentes. Não tem nada além de líquido. Se eu juntar esses dois em um becker, por exemplo, se eu juntar esses dois líquidos em um becker, vou ter a fase líquida. E se começar a se formar um certo sólido, um pozinho, branco, amarelo, qualquer cor, se precipitar um sólido, quer dizer que isso daqui foi um dos produtos da reação. Show de bola! Isso é um indício de que aconteceu uma reação química. Outro indício de que aconteceu reação química é você misturar duas substâncias e mudar de cor, por exemplo. Não vai mudar de cor simplesmente porque a água estava a fim de mudar de cor. Para ter mudado de cor, tem que ter acontecido uma reação química para que um dos produtos tenha aquela cor característica. Por exemplo, se eu juntasse esses dois tubos de ensaio e eu tivesse encontrado um líquido vermelho, por exemplo. Os dois líquidos faz de conta que era preto e o líquido ficou vermelho. Olha só, é o indício de que isso foi uma reação química, porque mudou de cor. Outro indício de que aconteceu uma reação química. Esses eram os reagentes, e quando juntar, eu estou achando os produtos. Indícios de que aconteceu uma reação química. Poderia ter outro indício até, se você juntasse os dois tubos de ensaio e esquentasse. Por exemplo, os dois líquidos estão friozinhos a 20 graus, por exemplo, faz de conta que eles estavam a 20 graus, e você juntou eles e foi para 100 graus. Esquentou pra caramba quando você juntou eles. Significa que aconteceu uma reação química que liberou muito calor. Por isso ficou muito quente. Ou poderia ter esfriado, né? Poderia ter ido para 5 graus. Esfriado, estavam 20, a tendência era que continuasse 20. Se ficou mais frio, quer dizer que aconteceu uma reação química que puxou a energia do meio, ou seja, deixou o meio mais frio. Outro indício de que aconteceu reação química. Temperatura, mudança de cor, precipitação de sólido, diversos indícios de que acontece uma reação química. Outro indício de que acontece reação química. Se você juntasse os dois líquidos, e a tendência seria só ficar um negócio líquido. E, por exemplo, se você juntasse esses dois e começasse a sair bolhas, começasse a borbulhar assim, começasse a sair gases, significa que esse gás que está escapando é um dos produtos. Aconteceu uma reação química porque você juntou os dois e saiu gás como um dos produtos. Os reagentes se juntaram, reagiram a certas condições e começou a liberar produto. Se não tiver acontecido nada disso, não necessariamente não aconteceu reação química nenhuma. Eles podem ter reagido, mas a olho nu não dá para a gente perceber. Os átomos podem ter se rearranjado, mas nós não tivemos indícios visuais de ver mudando de cor ou sentir que mudou de temperatura. Não necessariamente nós vamos precisar ter esses indícios para que aconteça a reação química. Tá certo, pessoal?
Vou mostrar aqui uma última reação de química para vocês. Deixa eu pensar aqui. Vamos lá, pessoal. Essa é a reação que eu acho a mais legal de todas, da natureza. Eu já falei dela para vocês num vídeo aqui do Marcos Aba, em que eu resolvi o exercício do Enem sobre fotossíntese. Isso daqui é exatamente a reação de fotossíntese. Fotossíntese. Eu gosto muito dela porque é essa reação que permite a vida na Terra. Basicamente isso. Porque ela consegue pegar energia do Sol por meio dessa reação química aqui. A energia do Sol, a energia luminosa é estocada em uma substância, em uma molécula. A energia do Sol é colocada na glicose. Ou seja, quando nós nos alimentarmos da glicose, nós vamos estar pegando a energia que foi colocada na glicose por meio dessa reação química aqui. Os reagentes são gás carbônico e água. E por meio dessa reação química aqui, que não aconteceria naturalmente, precisa de um catalisador, que é a clorofila. A reação química não aconteceria naturalmente, mas a clorofila, que é uma molécula que dá a cor verde para as folhas, por exemplo, você vê uma folha verde por causa da clorofila. Essa molécula clorofila consegue pegar a energia do Sol e estocar na molécula de glicose. Então, o produto é glicose e gás oxigênio. Está pegando gás carbônico e transformando em gás oxigênio e está juntando essas duas moléculas aqui. É como se fosse um jogo de Lego mesmo. Eu peguei 6 moléculas de CO2, que tem um átomo de carbono e 2 de oxigênio. Eu fui pegando os átomos de carbono e formando a glicose, como se fosse num jogo de Lego. Cada átomo é um bloquinho de Lego e a reação química consiste em você desmontar as moléculas que são formadas pelos átomos, desmontar esses bloquinhos de Lego e montar de novo de uma forma diferente, rearranjando os átomos para formar uma glicose e 6 moléculas de gás oxigênio. A reação não iria acontecer naturalmente, é necessária uma molécula de clorofila para que aconteça a reação, porque ela é a catalisadora. Vamos falar mais de catalisadores aqui mais para frente. Mas isso aqui foi um exemplo clássico de uma reação química, porque houve rearranjo dos átomos, rearranjo dos bloquinhos de Lego para formar produtos. Nesse caso aqui, os produtos são glicose e gás oxigênio, e os reagentes são gás carbônico e água. Você até poderia, se você quisesse, também chamar a energia do Sol de reagentes. Você poderia chamar, se você quisesse. Mas, geralmente, nós chamamos de reagentes apenas as moléculas que estão reagindo. A energia propriamente dita a gente deixa de fora. Mas é legal você saber que a energia luminosa está sendo estocada em energia química. E agora você vai dar uma olhada lá no vídeo que eu expliquei melhor esse processo de fotossíntese, resolvendo o exercício do Enem 2016, em que eu falava exatamente isso, explicando mais passo a passo. Repara que aqui eu já balanceei, né? Eu balanceei porque senão o número de átomos dos reagentes não daria certinho o número de átomos dos produtos. E se você gostou dessa videoaula, comenta aqui embaixo que próximos vídeos você gostaria de ver aqui no Marcos Aba Matemática. Eu conto com o seu comentário, convido todo mundo a acessar o Exatas Exatas também e se inscrever, porque vai me incentivar a fazer vídeos cada vez melhores. Eu espero realmente que vocês tenham gostado dessa videoaula e aprendido um pouco mais sobre o que é uma reação química. Reagentes, os átomos, ou os bloquinhos de Lego, ou os ingredientes, se recombinando para formar os produtos. É lindo isso! Você não consegue ver a olho nu, mas você consegue perceber as mudanças, talvez por mudança de temperatura, mudança de cor, liberação de gases, liberação de algumas substâncias ou precipitação de um certo sólido. Todos esses são indícios de que está acontecendo uma reação química a nível microscópico. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, vejo vocês no próximo vídeo e transformação. Fui!